Olá pessoal, voltando aqui com JusDicas, hoje falaremos sobre o mandado de segurança. O mandado de segurança é uma das ações mais famosas do direito. Porém, seu uso requer alguns cuidados que, se negligenciados, resultarão no insucesso da demanda, mesmo que o direito esteja ao lado do seu cliente. Há também uma muito importante alteração no entendimento sobre competência, que tem sido notada nos tribunais recentemente, e ela facilitará em muito seu trabalho, principalmente se você trabalha com tributário e aduaneiro. Fica com a gente, queremos abordar essas questões nesse vídeo. Tá certo? Antes, queremos te convidar, como sempre, para se inscrever em nosso canal. Queremos aproximar advogados, judiciários e partes e estudantes do direito, construir um processo mais rápido e eficiente. Se tu está no YouTube, olha aqui esse vídeo sobre execução invertida e suas repercussões sobre os honorários advocatícios. Os advogados estão perdendo dinheiro e não sabem. Te inscreve aí, segue conosco. Bom, sabemos que o mandado de segurança é uma ação com previsão constitucional e infraconstitucional. Notadamente, o artigo 5º da Constituição e também a Lei 12.016. Vamos usar o texto da lei porque ele é mais específico e detalhado, para destacar o que nós queremos sublinhar para vocês. Note-se aqui nesse excerto da lei que a gente destacou as expressões que a gente considera muito relevante para o manuseio do mandado de segurança e passaremos a examiná-las de um modo direto. Vamos lá. Considere-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano, sem necessidade de produção de outras provas, além da prova documental, obviamente, que já vem junto na petição inicial. Se formos levar ao pé da letra, o que é líquido e certo não é o direito, é o fato sobre o qual se assenta o direito. Mas é cunhada, é consagrada a expressão direito líquido e certo. Tá? Aliás, em relação a direito líquido e certo, tem uma outra expressão clássica. Diz que o direito líquido e certo é demonstrado por prova pré-constituída no mandado de segurança. É justamente a prova que já vem juntada na petição inicial. Tá? Aliás, pessoal, esse é o primeiro ponto que a gente quer destacar aqui de uma maneira mais forte. Não haverá produção de provas no mandado de segurança. Não se deve, então, referir na petição inicial, vamos provar por todas as espécies de prova em direito admitidas. Se há necessidade de outras provas, não é caso de mandado de segurança. Se você falar que quer fazer prova, é quase como você já mandar o juiz denegar a segurança, julgar improcedente o seu processo. Tá? Nada impede, nestes casos, que você ajuize uma outra demanda com um conhecimento mais largo, né? Como uma ação do procedimento comum, um juizado especial, mas não mandado de segurança. Se precisar de prova, não é mandado de segurança. Sobre petição, aliás, petição inicial, nós temos um curso aqui. Eu vou deixar aqui em cima para vocês, se estão vendo no YouTube, sempre gosto de ressalvar, vai aparecer o card para vocês. Destacando, não pode ter prova, não pode ter perícia, não pode ter testemunhal. Isso aí tem que ficar bem claro, tá? Vamos para o próximo aspecto. O mandado de segurança, ele só serve para atos que violem direito, mas esses atos não podem estar amparados por habeas corpus ou habeas data. O habeas corpus e o habeas data são outras duas ações de proteção de direitos individuais, que cuidam basicamente o habeas corpus da liberdade de ir e vir, né? E o habeas data é do direito de ter acesso e até de corrigir
as informações que estão em poder dos órgãos públicos, nos bancos de dados públicos, né? Se alguém tem um registro seu e você acha que está equivocado, ou algum órgão do governo, você tem direito de ter acesso a esse órgão e corrigir em sendo o caso. Isso é habeas data. Então, essas duas questões, liberdade de ir e vir e essas informações públicas, não podem ser objeto de mandado de segurança, tá bom? Quem que pode, né? Quem que pode propor o mandado de segurança? Tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, tá? Então, até aí, nada de novidade, só para deixar bem claro mesmo. Deixando claro que pode ser, o mandado de segurança pode ter um caráter coletivo, por exemplo, associações de consumidores podem propor um mandado de segurança em benefício de toda uma categoria. É o mandado de segurança coletivo que se chama, tá bom? Sindicatos também. Vamos adiante. Outro ponto do mandado de segurança. Ele é usado quando um direito é violado, né? É lesado um direito seu, ou há uma justa ameaça de que ele venha a ser violado. Aqui o texto sinaliza que cabe o mandado de segurança repressivo, ou seja, depois que o direito foi violado, ou preventivo, para o caso de que haja um justo receio, uma ameaça de seu direito ser violado. Vou te dar um exemplo aqui. Tem acontecido muito. O INSS tem um prazo para apreciar os pedidos de concessão de benefício previdenciário. Suponhamos que haja uma greve do INSS e esse prazo esteja sendo usualmente extrapolado para dar a resposta aos segurados. Você pode propor um mandado de segurança preventivo, dizendo que há uma greve e, muito provavelmente, o prazo máximo de análise do seu benefício vai ser ultrapassado. Então, você pede uma tutela para que o juiz não deixe o INSS extrapolar esse prazo. Isso é um mandado preventivo. Nota que, na hora que tu propõe o mandado, ainda não fluiu o prazo máximo do INSS, ou seja, o direito ainda não foi violado. Tá? Outro ponto importantíssimo, o mandado de segurança, ele é dirigido a uma autoridade pública, certo? Ou alguém, um agente privado que está praticando uma função pública no momento. É a pessoa, quem é essa autoridade? É a pessoa que ordena o ato que lesou o direito, né? Que tem a responsabilidade sobre o ato que lesou o seu direito, do seu cliente, ou que é responsável pela omissão, né? Que não pratica um ato que deveria praticar, ou ainda, no caso da ameaça, a pessoa que, em relação à qual há justa expectativa de lesionar o direito do seu cliente. Tá? Então, assim, ó, outro ponto que a gente queria destacar que acontece bastante, o mandado de segurança não deve ser contra a União, contra o INSS, enfim, contra as pessoas jurídicas. O mandado de segurança é contra as autoridades, é contra os agentes públicos. Tá? Então, é contra o delegado da Receita, é contra o presidente de uma junta de recursos do INSS, é contra um agente público em geral. Tá? Não é contra a pessoa jurídica. Isso é uma coisa que a gente vê bastante confusão no judiciário. Note-se que há pessoas jurídicas de direito privado que a rigor não poderiam estar no alcance do mandado de segurança,
mas elas estão exercendo função pública. E então os agentes dessas pessoas podem ser impetrados com mandado de segurança. Aqui a gente traz exemplo, por exemplo, o reitor de uma universidade privada, o ensino superior é uma delegação de serviço público federal. Portanto, a depender do motivo do ato praticado pelo reitor, cabe mandado de segurança contra o reitor, e sim, da universidade privada. Aliás, aqui ele deverá ser proposto na Justiça Federal, porque é uma delegação de serviço público federal. O gerente de banco é uma questão ainda mais interessante. Há bancos públicos, como a Caixa e o Banco do Brasil. São empresa pública e sociedade de economia mista. Esses bancos públicos, eles exercem o papel de banco no mercado privado, normal, mas também executam políticas públicas. Por exemplo, a Caixa é a responsável pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, quando o banco, quando o gerente lhe nega um saque do Fundo de Garantia, por exemplo, ele está praticando um ato de autoridade pública e pode, nesse caso, ser sujeito passivo do mandado de segurança. Agora, quando ele nega um empréstimo, ele está trabalhando como banco. E, nesse caso, ele não pode ser sujeito passivo do mandado de segurança. Tá certo? Em caso de dúvidas, vai deixando sempre o comentário aqui, que a gente aprofunda um pouco mais na questão. Bom, agora vamos falar sobre competência, que é onde tem a maior novidade que a gente quer chamar a atenção para vocês. Tá? Normalmente, a competência do mandado de segurança é determinada pela natureza da função. Então, se é uma função federal, Fazenda Nacional, Polícia Federal, é na Justiça Federal. Se não, é na Justiça Estadual. Lembrando, já abordamos em outros conteúdos aqui, que as duas são justiça comum, né? Já fizemos até, vamos deixar um card aqui para você saber bem trabalhar esses conceitos. Tem gente que acha que a justiça estadual é a justiça comum e a justiça federal não é. Tá? Então, voltando lá. Geralmente, eles são propostos, os mandados de segurança, na primeira instância, mas há competência originária dos tribunais. A Constituição, no artigo 102.1, ali na competência do Supremo, diz que é da competência do Supremo mandados de segurança contra o presidente da República, por exemplo, né? Se a autoridade é o presidente da República, o mandado de segurança é julgado no Supremo. Não à toa vocês veem aí nos jornais, ministro Alexandre de Moraes dá 5 dias para Bolsonaro se explicar. Nada mais é do que um mandado de segurança, e o rito do mandado de segurança prevê que a autoridade terá um prazo para prestar informações sobre o que está sendo arguido, o que está sendo dito, né? Então, nada demais. Então, há casos de competência dos tribunais. Outro exemplo bem recorrente, mandado de segurança contra juiz federal é no Tribunal Regional Federal, a que ele está vinculado. Né? Só tomem o cuidado que, se o ato do juiz ainda couber recurso, não cabe mandado de segurança. Aí tem que ser manejado o recurso cabível. Tá? Mas, em termos de competência, o que realmente pega é a questão territorial. Em qual foro do Brasil é que temos que propor o mandado de segurança? Tá? Vou tomar um cafezinho aqui. Pois bem, o mandado de segurança sempre foi proposto na sede da autoridade impetrada. É uma competência dita absoluta, funcional, em que pese ser uma questão territorial aqui, essa aqui não havia espaço para perpetuar-se jurisdiciones, né? Mas, e agora que eu quero destacar para vocês, isso está mudando.
Olha só este julgado. Na tela do telefone deve estar difícil, mas eu vou ler alguns trechos importantes e destacar para vocês. Sugiro que vocês assistam no YouTube, tá? Olha só, aqui a gente está tratando de um mandado de segurança coletiva, é uma associação de auditores fiscais, e a autoridade proposta é o secretário de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, ou seja, uma autoridade com sede em Brasília. Tá? Então, normalmente esse mandado de segurança teria que ser proposto em Brasília, no Distrito Federal. Tá? Na Justiça Federal do Distrito Federal. Porém, olha o que o STJ está dizendo. Com o objetivo de facilitar o acesso ao Poder Judiciário, da parte que litiga contra a União, porque sim, né, pessoal, o agente fala em nome da União, né? É faculdade do impetrante a escolha do foro para a propositura da ação mandamental. Ou seja, pode propor lá na sede da associação. Tá? Isso tem especial atenção, por exemplo, no direito aduaneiro, porque as fronteiras, geralmente, elas ficam distantes das sedes das empresas que importam e exportam. Então, se você tem uma carga retida numa aduana, normalmente você falaria com o seu advogado, que está aí perto da sua empresa, ele teria que dar um jeito de ajuizar isso lá na sede da autoridade. Se é uma questão de aduana, é Receita Federal, é autoridade federal, é a União envolvida, você pode ajuizar na sede da sua empresa. Tá bom, pessoal? Esperamos ter ajudado. Era isso. Vamos deixar como de praxe aqui um link com o nosso material, que é pago, sim, mas se vocês racharem aí com os colegas de escritório, com os colegas de faculdade, vai sair de graça. E tem questões que facilitam muito a advocacia, vai mudar o seu trabalho de patamar. Vá por nós, até porque se você não curtir, você pode devolver, tá? Então, vai ficar o link na nossa descrição aqui, 30 dicas de ouro para você mudar de patamar, tá? E se acha que esse conteúdo ajudou, que a gente é merecedor, te inscreve aí no nosso canal, compartilha aí o conteúdo, dá o joinha. A gente tem outros conteúdos de qualidade, vamos deixar um aqui para você como sugestão, se quiser nos brindar com a sua audiência, tá bom? Era isso. Intime-se os interessados. Um abração.